Vamos até a seleção brasileira, porque o goleiro titular da seleção está falando. É o Alisson, goleiro da Roma. Acompanha, assiste os jogos. A equipe do PSG é uma equipe que joga muito bonita, então a gente acaba assistindo muitos jogos. Então a gente já tem esse conhecimento, né, do jogador. Lógico que aqui a gente dá uma aprofundada mais nisso, nos detalhes. Acredito que ele vem se destacando muito. É um ano que vem fazendo... acredito que seja o melhor ano da carreira dele. A gente tem que estar muito atento, né? A seleção do Uruguai é uma seleção que joga muito em função dos seus centroavantes, né? Um time muito solidário, um time que se doa muito, e depende também dos seus atacantes para a criação, né? E também para a finalização. A gente tem que estar bem ligado nisso. É uma coisa que a gente vem trabalhando, vem vendo com o Tite, analisando. Cheguei hoje, mas já tivemos a oportunidade de ver alguns lances, então tenho certeza que a gente vai entrar em campo muito bem preparado e pronto para sair com resultado positivo. Oi, Alisson aqui. Houve uma novidade na convocatória do Tite para essa dupla rodada, que foi a convocação do Ederson. Eu gostava de saber se você acompanha o trabalho dele no Benfica e como é que foi o primeiro contato com ele no gramado e no vestiário também. Com certeza acompanho. Vem fazendo um ótimo trabalho, tem muito potencial. O Ederson, já tive a oportunidade de estar com ele treinando junto na Copa América Centenário. É um jovem, né, assim como eu, tem muito potencial. Vem fazendo um grande trabalho na sua equipe, levando, né, o Benfica. Hoje eles são primeiros no Campeonato Português e fez um bom trabalho também na Champions League, uma competição muito difícil. Acredito que a seleção está muito bem servida de goleiros, tem opção aí para a gente por muitos anos. Alisson, boa noite. Ainda seguindo nesse tema da sua concorrência com os outros goleiros, acompanhando o trabalho do Tite aí nos últimos anos principalmente, dá para a gente ver uma coerência, ele não é muito chegado a surpresas, a mudanças bruscas. Queria saber como é que você tem lidado com isso, com o fato de ter sido utilizado mais vezes como titular. Você já se sente confiante, já se sente seguro como titular da seleção brasileira? E mais, essa confiança no gol do Brasil passa, inclusive, por um melhor aproveitamento na Roma, mais sequência de jogos? Isso pode pesar também na sua decisão no final da temporada? Confiança sim, mas nunca com soberba, sempre com os pés no chão, sabendo que tem grandes profissionais trabalhando ao meu lado, mesmo os que não são convocados, né? Só existe vaga para 3, e só um joga, então a concorrência é muito grande, isso eu reconheço, tem goleiros de muita qualidade. Com certeza o ritmo de jogo ajuda, mas eu já provei também que mesmo sem estar jogando muito lá na Roma, fiz um bom trabalho aqui na seleção, nesse momento de transição. Lógico que é um pouco mais difícil, foi um pouco mais difícil para mim, mas a gente tem que lidar com o que a gente tem em mãos e tem que fazer o nosso melhor sempre para superar as expectativas que todos têm da gente, né? Então, a seleção brasileira sempre foi muito bem servida de goleiros e a exigência é sempre muito alta. Então, vou trabalhar sempre bastante para suprir essas expectativas. 2 últimas perguntas. Alisson, a gente viu no treinamento a presença do Firmino, né, que praticamente mantém o esquema de jogo que vem sendo utilizado, né, pelo técnico Tite. Você acha que a seleção chegou no estágio de se impor o seu futebol, tanto dentro quanto fora de casa? É isso que vai marcar esta seleção? Vai jogar da mesma forma aqui no Brasil, na Argentina, no Uruguai? É assim que tem que ser? Eu acredito que esse é o caminho, né? Procurar fazer sempre o mesmo futebol na medida do possível, porque o futebol ele muda muito, ele muda. A gente, às vezes, o nosso futebol é muito rápido, toque de bola, às vezes o gramado um pouco mais alto prejudica um pouco o nosso toque de bola, a gente tem que se adaptar a isso. Não é sempre que tu consegue aplicar o teu estilo de jogo, mas eu acredito que esse é o caminho, né? A gente, na seleção, tá encontrando um jogo ideal, um tipo de jogo ideal, um estilo de jogo que combina com os nossos jogadores. O Tite está encontrando isso, e eu acredito que a gente tem que sim fazer fora de casa, mas como eu falei, sempre muito atento às mudanças da partida, né, que a gente joga com equipes qualificadas, então
devido a essas equipes serem qualificadas, em alguns momentos a gente também tem que mudar o nosso estilo de jogo. Às vezes a gente também tem que... A gente gosta de sair jogando, mas de vez em quando a gente tem que dar uns balão para frente aí, mas eu acredito que esse é o caminho. Alisson, a seleção brasileira tem 6 jogos, 6 vitórias com o Tite, uma delas contra a Argentina, um 3-0. Vencer o Uruguai fora de casa é para sacramentar mesmo essa mudança de status da seleção brasileira, esse respeito que voltou, como o Miranda disse ontem? Seria importante para a gente, sim, essa vitória. Lógico, para todos, né? Uma vitória contra o Uruguai fora de casa sempre significativa, ela te dá confiança. Mas a gente tem que ter os pés no chão, a gente vai encontrar uma equipe dura de se jogar contra, uma equipe que marca muito forte, né? Tem os seus recursos, seus jogadores de alto nível, assim como a nossa seleção. Mas a gente vai trabalhar para isso, vamos trabalhar com certeza para ir lá e buscar uma vitória. Não vai ser fácil, mas a gente vai trabalhar para isso. Sociedade. Um ano, mais de um ano. Muito bem, tá aí o Alisson, goleiro titular da seleção brasileira, e uma justiça precisa ser feita. Eu também acho que esse rapaz, ele não deve ser o titular da seleção brasileira. Acho que ele tem condições de estar na seleção brasileira. Ele é reserva da Roma no campeonato italiano. Mas nós aqui do Fox Sports temos transmitido a Liga Europa. E ele tem defendido a Roma. E tem ido muito bem, viu? Então, acho que é um comentário que cabe nesse momento, porque a escolha do Tite, do Taffarel, tem sido muito criticada. Eu também acho que ele não deve ser o titular da seleção, mas ele tem feito jogos pela Liga Europa e tem jogado bem, o Alisson. Ele era o goleiro dos 4-2 para o Lyon, né? Era o goleiro dos 4-2. Mas não lembro de ter falhado em... Foi mais mérito do Lyon do que falha na Europa, tem muito time Posso na falar? Europa. Eu considero que o Praz deveria voltar à seleção. Ter uma chance. Porque assim, o meu raciocínio é o seguinte, se um goleiro... Quantos anos tem o Praz? 37, né? Se um goleiro de 37... 38, perdão. 38, tá com quase 40. Serve para uma seleção olímpica, em que se imagina que os jogadores devam ser os mais jovens, não é? E a maioria né? Apenas 3 estão acima da idade ideal, né? Limite. Por que ele não pode servir para a seleção principal? Você sabe o que pesa a favor do Alisson? Até porque o Everton também está na seleção principal e esteve na Olimpíada. Então, eu estou tentando raciocinar por que serve para uma e não serve para outra. O que não falta é goleiro, né? Tem goleiro aberto. Mas o Praz é melhor que o... Eu quero dizer o seguinte, João, vocês não acham que o Praz é melhor que o Alisson? Não sei. Acho que nesse o que pesa a favor... Eu acho que o Praz é melhor que o Alisson. Brincadeira, o que esse cara jogou na partida contra o Santos... O que pesa a favor do Alisson é o momento que a seleção brasileira vive, pô. Ele entrou no time, não tem por que sacar o cara. Eu também estou com vocês. Eu acho que tem goleiros que estão a ponto de suprir essa necessidade de ter um titular na seleção. Mas o momento dele na seleção é um momento de eficiência total. Desde que chegou lá, a seleção não perdeu com o Tite, o sistema defensivo do Brasil também, ele tem alguns momentos de insegurança, mas ele faz parte do contexto. Não dá para você sacar o Fernando Praz e esperar, o Fernando Praz agora ser convocado para ser reserva. O Fernando Praz não pode, nesse momento, se dar o luxo de ser reserva, tem que ser convocado para ser titular. Eu acho que nessa não tem brecha para o Fernando Praz nesse grupo, nesse momento. Eu também acho. Acho que é momento do Fernando Praz destaque no futebol brasileiro na temporada passada, é um cara experiente, grande goleiro. Mas a seleção está montada. Vai pensar um cara e vai jogar lá no meio? Eu enxergo acho que nessa posição, goleiro, e eu acho que o cara tem que ter o quê? A confiança de quem escala, né? Ele vai ter um crédito ali, como disse Paulo Lima, e acho realmente que ele tem alguns momentos que ele passa uma insegurança, mas no conjunto mesmo, na maioria do tempo, ele vai bem. O Alisson vai bem. Quando é exigido, ele vai bem. Porque essa questão lá na Europa, que ele não joga a Série A Team e joga a Liga Europa, isso é um expediente de vários grandes clubes, né? Quando tem 2 grandes goleiros. Na Europa isso é comum. Eles escalam um goleiro numa competição e o outro na outra, para manter os 2 com sequência e com ritmo de jogo. Então, de repente, a escolha lá do treinador da Roma é justamente em ter o Alisson na Liga Europa. Luciano Spalletti. E agora vamos ver como é que vai ficar a situação na Série A a partir do momento que a Roma caiu fora. Ele não joga mais pela Liga Europa. Exatamente. Roma tá fora. Agora que a gente vai ver quem é o goleiro. O Fábio Sormani chamou lá em São Paulo. Diga, Sormani. Não, o Praz vai fazer, eu estou dando uma olhada aqui na ficha dele, vai fazer 39 anos agora, dia 9 de julho. Se ele for para a Copa do Mundo, ele vai chegar a 40 na Copa. O que isso significa? Aparentemente nada. Se ele está jogando bem, em alto nível, por que não?
A gente vai se lembrar do Dino Zoff na Itália em 82, ele foi campeão com 41 anos, se eu não estou enganado. 42. 42? O mais velho até hoje. Mais velho, 42. E os 42 daquela época, o 42 hoje significaria naquela época algo em torno de 35, 36 anos, em função da preparação, dos suplementos alimentares e tudo que é envolvido para um jogador se recuperar. Quer dizer, se o Dino Zoff na Itália pôde ir com essa idade, por que o Praz não pode ir? É interessante isso que é colocado. Eu acho que o Praz vive um grande momento. Ele terminou mal. O problema do Praz é o seguinte, o histórico de lesão dele é um problema, é um perigo. Então eu acho que nem por exemplo, a gente estava discutindo aqui outro dia, quem que vai ser o reserva do Marcelo? Vamos levar quem era um menino que estava aparecendo outro dia aí, um jovem, não me lembro quem que era. O Jorge. O Jorge. Não dá, gente. Porque o Marcelo é um jogador que tem um histórico de lesão muito grande. Ele pode se contundir numa Copa do Mundo. E aí vai jogar o Marcelo? Embora eu ache o Marcelo mais jogador do que o Felipe. Entendeu? Então, eu vejo que há a possibilidade do Fernando estar entre os goleiros. Dos goleiros brasileiros, olha, sinceramente, eu não sei se tem alguém melhor que o Praz, não. É isso aí. O problema dele é a idade, que para muita gente é um empecilho. Não para mim. Perfeitamente, é isso mesmo.